comecei a novela Beleza Fatal. Ah, começou? Eu tinha comentado aqui que ia trazer isso no próximo episódio. Comentei. Tô gostando. Não sei se vou criar o hábito de assistir novelas, mas eu tinha esquecido que novela tem um quê de novela, sabe? Tem algumas coisas que você parece que não precisa explicar a passagem rápida de tempo. Diferente de série. Por exemplo, se acontece um pedido de casamento, fala assim, vamos casar? Vamos. E aí, talvez na série mostraria a jornada desses noivos, tipo, comprar uma casa, ou planejar a festa, a viagem. Na novela aconteceu assim, vamos casar e é isso. E aí, Vanessa, na cena seguinte, ela já tá de noiva, uma puta festa num sítio. Então assim, passou um tempo entre o pedido e essa festa. Sim. Mas assim, caguei. É isso, gente. Foi pedido o que importa é isso. É o enredo da história, não... Eu demorei um pouco. Eu demorei alguns capítulos pra entender que, tipo, não importa, sabe? A gente vai avançar aqui e vem comigo, que é isso mesmo. Então, tô gostando. A Camila Pitanga, ela é aquela vilã, acho que uma vilã, segundo o Twitter, uma vilã admirável, uma vilã que você gosta de acompanhar a vilã. Sei. Tipo o filme da Cruella, ou Walter White, algo... É o vilão carismático. Sei. Que acho que já fizeram temas com isso. Darth Vader é um vilão carismático. A Angelina Jolie, que fez Maleficent. Né? Que eu esqueci a o nome dela Malévola. ainda. É Malévola, isso. Então, personagens que são, né, o vilão. Wicked mesmo agora, né, que agora saiu o filme. Então a Camila Pitanga, ela tá sendo essa vilã, aquela perua, sabe, que, enfim, influencer e tem uma coisa de beleza muito, muito legal. Então fica aí, não sei se você tem esse hábito de assistir novelas, mas agora vai pra Band, né, é da HBO, da Max? Pra Band agora. Eu não tenho Band na minha casa, porque eu não tenho TV aberta. Quem tem, né? 2025, quem tem TV, né? TV aberta, no caso. Eu cheguei a assistir, né, acho que o primeiro e o segundo episódio de Ruptura, mas eu tive que parar, né, que eu falei que eu ia fazer isso por você, assistir por você. E você tá gostando? Eu assisti só o primeiro e o segundo episódio, e eu tive que pausar. Mas você gostou do que você viu? Eu gostei, eu fiquei, assim, muito impressionada com a ideia, né, do que é a ruptura, né, e aí eu fiquei muito impressionada também, eu fiquei, tipo, essa vizinha, né. Então, me deu vontade de continuar assistindo. Só que eu dei uma parada, porque eu tô focada no Naruto e em Fullmetal Alchemist. Eu poderia te julgar, mas não quero. É que, assim, eu tô assistindo Naruto já há muito tempo, né? Acho que desde 2023 que eu tô assistindo, né? Ele tá em japonês, então não tem como eu assistir... Tipo, almoçando. Enquanto eu tô fazendo alguma coisa, sabe? Eu sento pra almoçar, né? Mas assim, enquanto eu tô preparando as coisas pra almoçar, eu não posso colocar, porque eu não vou entender bosta nenhuma, né? E, infelizmente, por causa desse hábito que eu tenho já de entender as séries que estão em inglês, que a grande maioria é em inglês, né? Então eu coloco lá em inglês e eu fico só escutando. E quando a série é, por exemplo, um drama coreano que... Em vez de eu assistir em coreano, eu assisto ele dublado em português, eu assisto e fico escutando, né? Aí, às vezes, eu esqueço que eu não falo japonês, que eu não entendo japonês. Então, às vezes, acontece de eu simplesmente levantar pra fazer alguma coisa e eu, tipo, ai meu Deus, peraí, deixa eu voltar um pouquinho e pausar. Então, isso é um pequeno inconveniente, né? Então, eu não consigo assistir com tanta facilidade. Mas, Ruptura, eu poderia assistir, por exemplo, nesses momentos assim. Só que eu não tenho Apple TV, né? Então eu vou ter que dar um jeito de assistir de outro jeito aí, sabe? Sim, o jeito Jack Sparrow. Que é isso. Isso, né? É assim que eu tô assistindo, Vanessa. Eu do também, jeito Jack Sparrow. Mas é que eu tô, assim, dando uma guardadinha, né? Pra tá bom. Sobrar uma grana. Beleza. Bora pro papo. Bora. Bem-vindos a mais uma reunião do A. My God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Amigos e... anedotas. 1, 2, 3, 4.
Olá, meus amigos desse podcast, está começando mais um AA, o seu Amigos Anedotas. Eu estou aqui com ela, Vanessa Chipuden Dantas. É, eu mesma. Tudo bom, Van? Tudo bem, e você, amigo? Tudo ótimo. Hoje a gente vai falar de um assunto, talvez resgatar o que começamos no episódio de Corpo Meu. Hoje a gente vai falar sobre hábitos. Sim. Né? Assim como aquele livro famoso, né, O Poder do Hábito, aquela capa maravilhosa, que nada mais é do que algo que está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina ou até mesmo percebe. Sabe quando você pega o celular e sem perceber, de repente já tá rolando o feed há uns 20 minutos? Pois é, isso aí é um hábito. O nosso cérebro adora economizar energia, então cria atalhos automáticos para coisas que fazemos repetidamente. No livro O Poder do Hábito, isso tem um conceito simples e é explicado como gatilho, rotina e recompensa. Um exemplo prático. Você sente sono à tarde, geralmente depois do almoço. Bateu aquele rango, você almoçou assistindo Naruto, bateu aquele soninho. Isso é um gatilho. Aí você toma um café, o que é uma rotina. E aí logo se sente mais acordado, que é a recompensa. Pronto, o hábito foi criado. E uma curiosidade, um estudo da Universidade de Dunk mostrou que quase metade do nosso dia é guiado por hábitos e a gente nem percebe. Por isso é tão difícil de mudar um comportamento automático. E eu descobri uma outra coisa, em uma palestra, que a gente toma 36 mil escolhas durante um dia. Eu não quis acreditar, porque eu acho um número estupidamente alto. Não, estupidamente alto. 36 mil escolhas. 36 mil escolhas. Óbvio que eu perguntei pro nosso Gepeto, né, o ChatGPT, e ele confirmou isso. E aí, eu não lembro de quem estudou e tal. Porque quando a gente diz escolhas, a gente sempre pensa a pílula vermelha e azul do Matrix. Mas são escolhas mínimas, do tipo quando você levanta e qual pé você vai pisar primeiro. Inconscientemente você escolheu. E aí isso sabe? Tipo Meu assim, Deus do céu. O Imagina. lado que você vai começar a escovar o dente, você escolheu. Pô, aí, por isso que vai dar 36 mil escolhas durante o dia. Caramba, e isso vem muito esse comportamento automático, é o que faz a gente, às vezes, fazer umas coisas assim, sem nem perceber, né? E depois a gente fica assim, tipo, meu Deus. Que nem eu tenho uma colega que um dia ela falou pra mim que ela tava tão acostumada a dirigir pelo mesmo caminho sempre, que ela teve a sensação de que ela chegou no trabalho, tipo assim, eu cheguei, mas agora há pouco eu tava em casa. Então ela fez o caminho totalmente no automático. Porque já era um hábito pra ela faz sempre o mesmo caminho dirigindo. Mas olha que perigo. A pessoa simplesmente não viu nada que tava rolando ao redor, né? Óbvio que viu, tipo, né? Cheguei. Nossa, cheguei. Nossa, não prestei atenção em nada. Eu sei muito bem como é isso, que às vezes as pessoas estão falando, eu tô olhando pra elas e não tô... Nossa, Vanessa. Gente, eu tenho déficit de atenção. Então, a gente tem que identificar quais são os hábitos que a gente quer mudar. E, a partir daí, a gente tentar se livrar deles. Vamos pegar um hábito frequente. Tem gente que se atrasa em todos os compromissos. E depois que ela se atrasa, chega no lugar, estão os outros lá esperando, fica um mau humor, as pessoas meio chateadas com ela, alguns falam, você está atrasado, fica todo mundo aqui perdendo tempo com você. É uma coisa muito pouco civilizada. E aí você tem esse hábito. Mas esse hábito não é o atraso naquela hora, o hábito é o que você faz antes em casa que te leva a atrasar. Por que você não controla melhor? Por que você tem que atrasar 10 minutos para entrar numa aula? Por quê? Você vai dormir 10 minutos a menos, vai fazer diferença. Nessas coisas a gente tem que ser rígido. Se tem um hábito que te atrapalha, tenta fazer diferente. Eu tinha comentado, não sei se eu cheguei a comentar aqui no meu outro podcast. Aliás, o jabá aqui, Miopia Podcast, vou colocar o link pra você ouvir lá. Eu tinha falado que eu queria começar o hábito da leitura, e que eu ia focar, na verdade, em 3 coisas, né? Que era o shape, o inglês e a leitura. E, Vanessa, pra mim, eu achava que o inglês seria o mais difícil, mas não. O hábito de ler tá sendo muito difícil. E aí, por exemplo, pegando o que é explicado nesse livro, né, O Poder do Hábito, que é o gatilho, a rotina e a recompensa. Eu fico pensando, qual é a recompensa de eu ler, de eu terminar um livro, sabe? Eu não consigo ver algo muito palpável. Claro, Sim. Você que tá ouvindo aí vai falar, não, mas Eliabe, quem lê mais fala melhor,
quem lê mais tem hábitos de... tem uma bagagem cultural melhor, e melhor etc, raciocínio. etc. Um raciocínio rápido, etc. Mas você entende que é diferente de ficar acordado depois de um café? De um café, Não é a mesma coisa, né? É uma recompensa rápida, né? Eu falo bastante sobre isso com a minha psicóloga, né? Porque eu tenho compulsões, né? Uhum. Então, essas compulsões, elas acabam virando esses hábitos porque eu tenho um gatilho, aí eu vou lá e tomo a atitude que vai me dar uma recompensa rápida, né? E aí, até recentemente, eu conversando com ela, eu falei, eu não sei muito bem como que eu faço pra lidar com essas coisas. Aí ela falou pra mim assim, você tem que aceitar que as coisas não vão ser a hora que você quiser. Você tem que aprender a lidar com a frustração. Então, assim, eu não sei lidar com a frustração, então o que eu faço? Eu vou lá e eu compro alguma coisa pra poder ter aquela recompensa, né, de receber uma caixinha e poder abrir uma caixinha e falar, legal, comprei isso aqui, mais uma bugiganga. Eu acho que esse hábito, acho que geral tem, viu? Não sei se todo mundo tem uma compra compulsiva, né? Uhum. Então... Mas é um tipo de recompensa rápida, né? Então, acho que a pessoa precisa entender qual que é o gatilho que faz ela comprar pra ter essa recompensa rápida, entendeu? A gente sempre conversa sobre isso, né? No meu caso, eu tenho 3 coisas, né, que são hábitos meus, né? E que são muito ruins, que é procrastinação. Então, se acontece alguma coisa que me dá um gatilho, eu tenho 3 opções, né? Ou eu vou procrastinar, por exemplo, aconteceu uma coisa essa semana e eu preciso ler uns documentos, né? Que a minha prima me mandou. E aí eu falei, beleza, eu tenho que só ler isso aqui, então vou ler. Aí o que eu fiz? Eu fui na cozinha, lavei a louça, bati uns pregos na parede, coloquei uns quadrinhos, limpei o meu fogão. O que eu fiz? Eu tô procrastinando. Só que essa procrastinação é aquela procrastinação, tipo assim, eu estou me mantendo ocupado. Não fiz isso ainda porque eu tô ocupada. Entendeu? Entendi. Você então não tá à toa, ficou no sofá largada, entendi. Tipo, ai, nossa, eu precisava tanto fazer isso, só que não era uma prioridade, não era uma coisa que eu precisava fazer, sabe? Eu podia ter simplesmente ido lá, lido o documento, mas não, eu fui e fiz isso. Então, quando eu não tenho essa... tem um nome pra isso, eu não sei se é tipo procrastinação ativa, né? Porque você se ocupa fazendo coisas que é pra você ter a impressão de que você está fazendo alguma coisa ao invés de você fazer exatamente o que você precisa fazer. Sim. Você tá só substituindo uma tarefa por outra, isso. Mas a mais importante você tá deixando de pra canto. depois. E aí eu tenho a parte das compras compulsivas, né? Então, acontece alguma coisa, eu começo a sentir aquela agonia, aquele desespero, aí eu vou lá, tive que apagar todos os aplicativos de compras do meu celular, porque eu ficava rolando, em vez de eu rolar feed de Instagram ou qualquer coisa, eu ficava rolando feed de loja de online. Então era Shein, Shopee, então aquilo tava me dando esse problema, né, que acaba trazendo um problema financeiro, né, porque você começa a gastar dinheiro que você não tem. Com né? coisas que você não precisava. Não precisava, né? E também eu tenho a parte, além da compra, né, compulsiva, quando às vezes eu me pego em alguma situação onde eu sinto que eu preciso comprar alguma coisa, sabe? Se eu não compro alguma bugiganga, eu compro alguma coisa de comer. iFood. Exatamente. Então, eu também excluí o iFood do meu celular. E só uma dúvida, o mesmo gatilho gera pros 2 hábitos, pra mesma rotina ali? Olha, eu vou te dizer que eu ainda não consegui identificar. Boa, você vai trazer isso no próximo episódio. Porque assim, eu infelizmente, isso é normal, né? Faz parte de qualquer processo terapêutico. Mas eu sei que eu tenho que prestar atenção nessas coisas, mas não é tão fácil, entendeu? Então, por exemplo, essa semana eu recebi uma notícia, né, e eu sei que essa notícia tá mexendo um pouco comigo, né, então eu não tô conseguindo já dormir direito. É assim, fugiu do normal, fugiu do comum, ou aconteceu alguma coisa que me deixou apreensiva, com medo, ou qualquer coisa do tipo, eu vou lá e tenho essa reação, né. E é estranho, né, é doido, porque, tipo, como que explica isso, gente? Você falou de um hábito ruim, então falando meu, eu tenho o hábito de desistir das coisas facilmente
e mesmo as coisas que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, eu amo fazer podcast. Eu gosto, não é tão fácil quanto as pessoas acham. Mas, por exemplo, eu não continuei um podcast que eu fazia solo, que era o cara que usava óculos, porque estava me dando trabalho. E aí eu tinha que escrever, bolar a pauta, gravar sozinho, editar, postar e etc, etc, etc. E aí chegou uma hora que eu fiquei cansado. E aí tipo assim, foi muito fácil tomar essa decisão, sabe? Talvez porque não envolvia ninguém, que é diferente dos meus outros 2 projetos, esse daqui e o Miopia. Mas se é algo que só eu vou, sei lá, sofrer a consequência, eu desisto muito fácil e não é um peso pra mim. Sei. Sabe? Não é um... Tipo assim, parei, não vou fazer mais. E eu não fico pensando nisso depois. Simplesmente larguei. Se eu estiver montando um quebra-cabeça que eu comprei e eu tô muito ansioso e eu não consegui... Começa a ficar difícil, você vai lá e larga. É isso, sabe? E bola pra frente. Eu não fico ali olhando depois. Eu te entendo. Porque eu também tenho um pouco disso, sabia? Então, por exemplo, se fosse pra começar o podcast sozinha, eu nunca começaria. E a gente tá fazendo juntos, beleza? Se você virar pra mim amanhã e falar, Van, não dá mais, eu vou falar, beleza, não dá mais. Tomara que esse dia nunca chegue. Porque... não sei. É meio que um hábito, né? Pô, tudo bem, tô acostumada já a parar as coisas, né? Enquanto estamos nós 2 juntos, né, fazendo isso, beleza. Se um decidir desistir, que eu não acho que seria eu, mas vai ficar os 2 assim naquela, meu Deus, será que ela quer desistir? Será que ele quer desistir? E, enfim, mas a gente se resolve, né? A gente conversa bastante, então... Mas eu tenho também isso de... É engraçado que é um compromisso só comigo, né? Você isso. também, né? Então, isso. Que nem eu não vou dizer pra você que eu desisti de algumas coisas, porque eu continuo querendo fazer, né? Então, por exemplo, eu falei pra você que eu queria... que eu ia voltar a pintar, né? Então eu comprei tinta, pincéis, tela, né? E eu não pintei até agora. Já vai fazer o quê? Comprou tudo. Comprei tudo. Tá, né? deu o primeiro passo. Certo. Dei o primeiro passo. Eu ainda não fiz isso, né? O que está me impedindo? Eu estou literalmente procrastinando, né? Isso. Eu não desisti, porque eu ainda quero fazer isso. Tá. Só que o meu cérebro, ele ainda não chegou à conclusão de que chegou a hora de fazer isso, entendeu? Por quê? Porque eu penso assim, caraca, eu podia pintar agora, né? Mas eu falo, opa, mas não dá agora, né? Porque eu vou lavar a louça. Talvez mais tarde. Por exemplo, fim de semana que eu tô livre, eu posso simplesmente pegar e fazer a pintura. Eu vou pra casa dos meus pais. Né? Aí eu fico lá com os meus pais, com a Estrela. Aí eu dou um pulo lá na Sami. E aí eu não faço, entendeu? A mesma coisa a minha casinha, né? Eu voltei a fazer ela, eu fiz toda uma adaptação aqui do meu ambiente de trabalho pra poder ter isso com mais... Porque eu entendo que o meu cérebro... Sua casinha, sua casa ou uma casa miniatura? A miniatura. Uma mini, tá. Que eu tô montando, né? Eu sei que se as coisas não estiverem visíveis pra mim, ou fáceis de manipular, eu não mexo nelas, né? Então, eu organizei a minha mesa aqui, né? Pra poder ter o meu espaço de trabalho, né? Certinho. Só que até agora não rolou. Mas uma hora vai rolar. Eu acredito, eu tento não pegar tão pesado em cima de mim com essa coisa, porque eu penso assim, tudo bem. É um hobby, né? Diferente de uma coisa que é muito importante, um trabalho que, se eu ficar procrastinando, eu vou ficar me sentindo péssima. Eu vou ficar, meu Deus do céu, por que eu tô fazendo isso? Simplesmente vai lá e faça. E aí eu não faço. Então você entrou no ponto que eu queria chegar, que era da gente conseguir ter hábitos saudáveis. Eu acho que até o ponto que a gente iniciou lá no episódio Corpo Meu. E sempre quando falar saudável, a gente tem automaticamente já pensa no corpo, né? Na nossa saúde. E aí, assim como você falou de manter as coisas à vista, eu vou usar o meu exemplo da academia. Tá. Por exemplo, eu sei que não é instantâneo, né? O corpo humano, ele é muito ingrato. Eu sei que não é eu lá levantar um pezinho e eu vou estar no espelho e eu vou estar... Não, eu sei que não é. Então isso eu consegui mentalizar que a recompensa vai ser longa, assim. Vai ser longa de chegar,
mas quando chegar eu vou ficar bem. E aí, por exemplo, igual você falou, de deixar as coisas visíveis da pintura. Eu tava lendo aqui que é, por exemplo, já que você vai pro Pilates amanhã, deixar a sua roupa separada e visível pra quando você acordar, se você pensar em desistir, tipo assim, você preparou ontem que você ia pro Pilates. Ela já tá pronta ali, a garrafa d'água, o fone de ouvido, né, não sei se usa, ou enfim, as suas roupas. Algo pra mim... Falando nisso, eu tenho que carregar meu fone de ouvido. Aí, que amanhã tem Pilates. Aí, é isso. Aí, por exemplo, uma coisa que me ajuda é eu ter aquele nosso grupo do Gym Rats, sabe? Certo. Então, eu tenho em 2 grupos separados. Tem um que é nosso, né? Eu e tu e eu. E eu tenho um com outras pessoas. E aí, eu fiquei um tempo sem postar. Só que eu vendo essas pessoas postarem, me dá o ânimo de ir. E não é nenhuma questão de competição, do tipo, quem vai mais vezes. É só uma questão de, os seus amigos estão indo. Você não tá indo há muito tempo, sabe? E aí, aí eu fico assim, eu tenho que ir. Caraca, eu vou. Eu tenho que postar o meu check-in hoje. Então, é como a gente tava falando aqui, é meio que dibrar o cérebro, sabe? Tipo, Driblar. Dibrar. Driblar. Dibrar. Driblar. Dibrar. Driblar. Não, eu quero falar dibrar. Ah, tá bom, foi mal, desculpa. Vai tipo, dibrando. entendeu? Eu, de novo, treinar o cérebro, né? Olha só. Então, sim. Só que assim, eu não consigo fazer isso com a leitura. Eu não consegui identificar um gatilho do tipo, agora eu vou ler. Eu leio geralmente quando eu tô indo... Eu leio muito mais quando eu tô indo presencial. Só que eu tô indo só 2 vezes na semana. Então, a semana tem 7 dias. Eu só vou ler o livro 2 vezes na semana? Então não. E aí, por exemplo, o que eu tô pensando agora? É deixar ele na mesinha de cabeceira do lado da cama. Então quando eu for pra cama, antes de eu pegar no meu celular e ficar rolando aquele feed que eu não vou lembrar o que eu vi no dia seguinte, eu vou ler. Eu vou até deixar esse livro certo? Lá. Não comecei, Vanessa, eu vou começar hoje. Ah, tá bom. Que livro que você vai ler? Mas assim, eu vou ler agora um de... Ai, peraí. Alvivaço. Ideias para adiar o fim do mundo. Ailton Krenak. Ah, da hora. Eu comecei a ler hoje o Pequeno Manual Antirracismo. Você vê que é da mesma capa, né? É da mesma editora. Da mesma editora, né? Isso. Da Djamila. Muito bom esse livro. Então, você tinha lido, né? Quando você falou que você estava lendo, eu comprei pra poder ler também. E aí eu terminei. A Samira, ela falou pra mim assim, eu queria voltar a ler, às vezes eu fico só no celular, né? Lá na adega. Aí eu falei pra ela, se quiser tem uns livros, né? Aí ela falou, tem livro de quê? Tem uns livros de espiritismo, né? Uns livros de fantasia. Eu falei, tem Harry Potter. Ela, não, de espiritismo você me empresta? Eu falei, empresta. Aí eu levei pra ela, né? 2 que eu tinha aqui em casa e mais 3 que eu dei pra minha mãe, né? Que eu li os 3 livros, né? E aí eu li digital, né? Então eu comprei o físico pra minha mãe, né? Aí eu falei, vou entregar lá pra Sam e tal. E aí ela já leu 2. Boa! Ela já leu 2. Eu falei assim, caramba, mano, ela me mandou mensagem falando assim, vou entregar lá os 2 que eu li já pra sua mãe. Eu falei, caramba, mano, eu não terminei nem o que eu comecei o ano passado. Como ela conseguiu, né? Então, eu fiquei assim, tipo, tão incomodada que eu falei, não, eu vou terminar de ler este livro. E aí eu fiquei lendo. E aí eu tô pegando no pique, porque eu quero também melhorar este hábito, né? Eu lia muito quando eu ia trabalhar presencial. Entendeu? E eu não faço mais isso. Tanto que isso acabou virando um problema pra mim, sabe por quê? Eu passo mal agora. Você acredita? Como assim, passar mal? Se eu pego o ônibus e fico mexendo no celular, lendo, eu passo mal, você acredita? Eu nunca... Tipo assim, eu tive isso quando eu era criança, sabe? Sim, agora você ficou mal acostumada, né? Eu fiquei tão mal acostumada a não ter que pegar transporte ou ter que ler dentro... Mano, eu lembro que eu lia de pé no ônibus lotado. Quem nunca, né? Bons tempos, né? Ou não também. Eram bons tempos porque eu li bons livros, né? Então. E aí meio que você faz da jornada de trabalho, né? O ir e vir produtivo. Então, sim. Eu lembro que eu escutava muito mais podcast. Muito mais. Eu também escutava muito mais música. Eu descobria muito mais, assim, álbum novo. Tipo assim, eu sempre tive essa mania, né, de escutar o álbum inteiro de algum artista. Aham. Né?
eu tinha muito esse negócio de, tipo, fulano lançou um álbum, tá, beleza, eu vou escutar esse álbum, conhecer todas as músicas, e hoje eu não faço mais isso, é muito difícil eu conseguir fazer isso, então, às vezes, por exemplo, eu gosto da Taylor Swift, ela lançou um álbum com umas 200 músicas aí, eu não consegui escutar. Louco. Eu não sei quantas músicas tem no total, mas é um álbum muito grande, com muitas músicas, e eu não consigo escutar. Porque são músicas que eu não conheço e eu, tipo assim, eu tô aqui, eu quero escutar música alegre que eu já conheço, pra eu cantar junto. Sim, sim. Que eu tô trabalhando, então é muito difícil. Eu não escutei, eu não sei quando eu vou escutar, se eu vou escutar, mas, enfim, é isso. Pô, tem alguns hábitos que eu adquiri depois que eu casei, igual você falou. A gente, quando ia no presencial, tinha o hábito de ler, de ouvir podcast, de seguir um caminho X ou Y. E pra você ver, eu tava resgatando aqui, eu tenho um hábito de ficar descalço dentro de casa. De quando eu chegar da rua, tirar o tênis ou tirar o chinelo e ficar descalço. E eu vejo que isso não é, talvez, padrão para algumas pessoas. Isso é muito popular no Japão. Eles sempre deixam não sei se tem alguma Países asiáticos questão. no geral, né? Então, se tem alguma parada de sujeira ou de energia ou algo espiritual de deixar lá fora. Não, é mais Igual, sujeira tipo, mesmo. Minha mãe falava de Eu quando acho que você é mais chegar do sujeira. velório, você tem que lavar roupa. Tipo assim, dali pro tanque, essa parada assim. Tipo. Sapato também, não entrar com sapato com terra de cemitério dentro de casa. Isso, entendeu? Tipo assim, pode não ter nenhuma lógica nisso, mas não vou fazer diferente. É aquele negócio, pra que eu vou me arriscar, né? Oxi, Vanessa. Pra que eu vou me arriscar? E aí, por exemplo, Van, pra você, uma pergunta que não precisa ter resposta. Tá. O que é mais difícil? Parar um hábito ruim ou começar um hábito bom? Olha, eu acho que os dois são muito difíceis. Muito difíceis. Eu digo porque, assim, durante todo esse tempo, eu tenho tentado parar com hábitos ruins, que eu consegui identificar como hábitos ruins, né? Devido a anos de terapia. Sim. E eu tento, né, criar novos hábitos, mas é muito difícil. É muito difícil. Eu, por exemplo, eu sei que pelo fato de eu ser uma pessoa que eu tenho um problema de atenção, né? Porque eu tenho o diagnóstico de déficit de atenção. Então, eu sei que eu preciso ter uma rotina pra fazer as coisas. Só que pra mim é muito difícil ter uma rotina. Então, por exemplo, eu tentei já planner, tentei agenda, eu fiz por muito tempo a bullet journal, que eu anotava as coisas que eu tinha que fazer. E com o tempo as coisas foram, assim, foi ficando cada vez mais maçante e eu vou perdendo interesse, sabe? Então, eu tô tentando voltar a fazer as anotações no caderno físico, né? Porque eu passei a usar o digital, também não rendeu, porque eu simplesmente uma hora eu paro e aí eu fico um tempão sem fazer, sabe? Então eu acredito que eu vou passar provavelmente o resto da minha vida indo e vindo, assim, sabe? Tentando coisas novas pra poder um dia descobrir o que vai realmente funcionar pra eu conseguir manter uma rotina e criar alguns hábitos. Sim, tipo, colocar um hábito bom no lugar desse ruim, né? Sim. É o que eu tô tendo. O que pra mim não foi tão difícil, desculpa te interromper, foi a parte de dormir e acordar, né? Porque eu tenho uma hipersonia, né? Onde eu sinto muito sono, né? Só que eu comecei a ter um controle, né? Do meu tempo dormindo. Então eu sei que eu preciso dormir de 7 a 8 horas, né? Então eu faço esse cálculo, eu durmo cedo, né? Eu deito pra dormir cedo, eu acordo cedo. Geralmente, se eu acordo antes do meu despertador, eu acordo, porque eu sei que se eu vou ter que acordar, tipo assim, daqui 30 minutos, sabe? Eu não vou iniciar um ciclo novo de sono, porque eu sei que eu vou acordar me sentindo péssima, né? Então, pra mim, a recompensa desse hábito foi, assim, muito instantânea. Então, foi fácil. Eu acho que tem muito disso. Quando a recompensa é rápida, é fácil. Quando a recompensa não é rápida, aí não dá. Não à toa, os péssimos hábitos é cheio de recompensa instantânea. Sim, exatamente. A comida compulsiva, a compra, os vícios, né? É isso. É igual, eu tô em tratamento com minha terapeuta de, por exemplo, que eu falei que eu tenho que ter menos tempo de tela. Só que como que faz? Porque eu trabalho vendo tela. Se eu for para o do almoço, eu vou comer vendo TV.
Se eu não ver TV, eu vou estar no celular. E aí ela fala, então, a gente precisa achar um hobby pra você que não envolva a tela. Isso em 2025? É difícil, né? Sabe? E aí, tanto é que tem o hábito da leitura, né? Ler livros físicos. Eu tinha tentado desenhar, uma coisa que eu fazia antes mesmo da faculdade, mas, pô, eu vi que, ok. Igual você falou, a sua parada da pintura. Então, eu falei que não tenho resposta, né, na pergunta, mas talvez esse seja um caminho a ser seguido. Tipo, você, ouvinte, identifique um hábito que você fala assim, pô, queria parar com isso. Né? E aí, porque você já identificou o gatilho, a rotina e a recompensa. E aí, como que você faz pra tentar contornar isso? Claro, tem coisas que é muito mais difíceis, e principalmente quando a gente fala de vício, né? Pô, a pessoa quer parar de fumar. Pô, deve ser muito trabalhoso. Muito, sabe? Não é uma coisa do tipo, quero não deve parar ser fácil. de acordar muito tarde. Isso. Não é. Não é. São níveis de dificuldade muito difícil. É um vício químico, né? Então Não é só de força de vontade, né? Exatamente. Tá muito mais atrelado, enfim. Seu organismo já tá acostumado de um jeito e necessitando de uma substância e tudo mais. Acho que o assunto poderia... Vai demais, nossa, vai longe. E é isso, né? A gente tem que entender, né, que alguns hábitos que a gente tem que são ruins, né? Eles podem ser um pouco de vício, né? E a dificuldade de você se livrar deles é exatamente porque um vício pode gerar um efeito rebote, pode gerar uma... Como que fala? Quando você... Abstinência. Isso. Né? Você passar por um momento de abstinência é bem difícil. E se você tá pensando em mudar de algum hábito que você identifica que é ruim ou que você acha que tá atrasando a sua vida de uma forma ou te prejudicando de uma forma mentalmente ou de corpo mesmo, como estava falando, hábitos saudáveis, começa pequeno, né? Porque também é assim, a famosa zona de conforto, né? Porque se a gente seguisse nesse molde, a gente ficaria muito, muito péssimo, né? Muito ruim. A gente ia acabar com o nosso corpo, nossa mente, só ia... O cérebro ia ser aquele filé de frango liso. Lisinho, né? Lisinho. Meu sonho só ter um consumir cérebro entretenimento, lisinho. Não ia ler mais nada de útil, entendeu? Só ler choquei, esse tipo de coisa. Enfim, não ia sair da cama pra nada, ia viver de pijama e tudo mais. Talvez estou ofendendo uma boa parte dos nossos ouvintes, espero que não, mas... Que tá tudo bem você viver assim, né? Se pra você tá funcionando, tudo bem. Mas quem sou eu pra falar, né? Mas se você pensa igual Vanessa e eu, começa pequeno. Igual eu falei, eu comecei a ler 2 vezes por dia, enquanto ia trabalhar. E aí você vai dando outros passos, né? Porque é isso, uma ação que se repete vai se tornando mais fácil a cada dia, até ser algo natural. E aí quando você for ver, você já tá fazendo isso habitualmente, assim como as suas 36 mil escolhas diárias que eu citei no começo do episódio. É verdade. Entendeu? E transformar esses hábitos em coisas positivas, né? Acho que é muito importante a gente identificar quais são os nossos hábitos ruins, né? Sim, porque às vezes acho a gente nem entende que aquilo ali é um hábito ruim. Porque, por exemplo, pra mim, procrastinar, eu nunca tinha ouvido falar nisso até a minha vida adulta. Sim. Só procrastina assim, adulto, né? Faz sentido. Entendeu? É ruim quando tá te fazendo mal de algum nível, quando tá te atrapalhando de uma certa forma, sabe? Sei. É igual a gente falou da amizades de baixa manutenção. Se você tem o hábito de não responder às pessoas, fica lá 2, 3 dias. Aquilo vai te gerar uma consequência. E ninguém, Vanessa, escapa das consequências de todas as ações. Exatamente. Então, se você fala assim, pô, ninguém mais me convida para aniversário, por exemplo, ou não vejo fulano há tanto tempo, queria marcar e não consigo, então às vezes é porque olha, né, analisa se é você que tá tentando, se é você que tá prejudicando você mesmo. Você mesmo, exatamente. É uma merda, né? Você tá prejudicando você mesmo. E tem muito isso, né, de você identificar se o problema não é você, né? Porque a gente tem muito essa coisa de tipo assim, as pessoas são assim comigo, né? Será que você né, esse alecrim dourado todo? Não é.
Eu respondo. Não sei quem tá ouvindo, mas eu respondo. Não é. A gente tem que entender. É que nem eu falei, né? No último episódio mesmo. Tem pessoas que se afastaram de mim que eu entendo, porque eu também não tô indo atrás delas. Então eu não cobro nada delas, porque eu também não tô indo atrás delas. Então não tem mais essa troca. Então tá tudo bem, sabe? Então, bora finalizar esse papo, né, Van? Você falou que ultimamente os casts estavam meio sérios. Talvez até demais, talvez seja um hábito nosso. Eu pensei assim, será que a gente não tá, tipo, pegando pesado, né? Nas auto-reflexões. Né? Eu acho que é importante, né? Porque, não sei se todo mundo tem esse hábito de olhar pra dentro, né? Óbvio que não ser num nível tão egoísta que você não enxerga os outros, né? Mas de você só de você poder... Tem gente que não sabe quais são os hábitos que eles têm. Tem gente que não sabe como que é a rotina, não sabe. Eu digo isso porque, assim, o tempo que eu passei dando aula, né, eu percebia muito que as pessoas tinham muita dificuldade de falar sobre si. Era muito engraçado que você falava assim, como que é a sua rotina? A pessoa fica assim... Eu acordo, vou trabalhar, volto do trabalho e vou dormir. Tipo, não, cara... Você tem uma rotina, você faz alguma coisa, você acorda, antes de você sair pro trabalho, você toma café da manhã, você... A pessoa resumiu 16 horas em 4 palavras. Exatamente. Então as pessoas, elas não conseguem fazer esse detalhamento das rotinas que elas têm, ou de pensar nos próprios sentimentos, né, como que elas estão se sentindo, sem contar que a gente vive numa sociedade hoje que é tudo pra ontem, né? Então, a pessoa pensa assim, meu Deus... eu precisava tanto dar uma choradinha, mas eu não tenho tempo. Tenho que fazer isso aqui, né? Então... Não à toa o TikTok é um sucesso por isso, porque é aquela recompensa da... Exatamente. Esqueci o negócio do cérebro lá, que você fica vendo o vídeo e aí vai te dando... Nossa, você já teve a sensação de que você tá, tipo, meio que... Eu tava falando isso ontem com a minha psicóloga, que às vezes eu fico mexendo no celular... E aí, de repente, eu tenho a sensação de que meu corpo tá extremamente pesado, assim. Parece que eu tô virando uma bola de carne... Corcunda, assim, sabe? Que meu corpo parece que pesa. E eu fico assim, tipo... sabe? Tô burra. O filme do Wall-E, meu cérebro ficou lisinho. Exatamente, meu Deus do céu. É aquilo. Verdade. É aquilo. Isso. Bom, mas é isso. Ficamos antes por aqui? da gente terminar muito mal, né? É melhor a gente encerrar esse papo por aqui. Compartilha com quem você ama esse podcast, com quem você não ama também, posta nas redes sociais, dá uma força aqui pra gente, que a gente possa alcançar mais e mais pessoas, e a gente sempre lê os feedbacks que vocês dão, então não solta a mão da gente, a gente tá todo dia aqui trazendo e pensando em boas pautas, a maioria delas sai das nossas conversas, né, entre Vanessa e eu, então se tá muito sério uma sequência de episódios é porque a gente tá conversando sobre isso, olha só. E é isso. A vida não tá muito cheia de gracinha ultimamente. Sem risadinha, né? Sem risadinha. É isso, amigo. Muito obrigado por estar até aqui, obrigado, Van. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo, tchau.